Todo especial do Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Hortaliça São Pedro, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing Digital, Centurinete, Massagueirinha e Noara Sushi. O podcast Arretado tem oferecimento todo especial do Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Hortaliça São Pedro, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing Digital, Centurinete, Massagueirinha e Noara Sushi. O podcast Arretado tem oferecimento todo especial do Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Hortaliça São Pedro, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing Digital, Centurinete, Massagueirinha e Noara Sushi. O podcast Arretado tem oferecimento todo especial do Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Hortaliça São Pedro, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing Digital, Centurinete, Massagueirinha e Noara Sushi. O podcast Arretado tem oferecimento todo especial do Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís. Muito bem, pessoal. Boa noite para você em casa, no trabalho, onde você estiver. Que bom estarmos juntos no podcast mais arretado das Alagoas, nessa quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Boa noite, Anderson. Boa noite, Elisama. Estamos iniciando mais um podcast arretado. Nessa quarta-feira, o bicho vai pegar fogo aqui, Elisama. Hoje o negócio vai ser diferente. Pois é, seja através do canal do YouTube, você pode seguir aí a nossa programação e fique à vontade, porque hoje muitas emoções acontecem por aqui. E vamos falar hoje com ele, que já está na nossa bancada, Michael, 37 anos, pai de 5 filhos, arapiraquensinato, psicólogo, pós-graduado em psicologia do trânsito, instrutor de trânsito, diretor da Agência de Fomento de Alagoas, Desenvolve Alagoas e atualmente estudante de medicina. Tão jovem, com a bagagem tão grande quanto essa, né, Anderson? Pois é, e trabalhamos com oferecimento de Hortaliça São Pedro, também Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing, Centurinete, Noara Sushi e Massagueirinha. E que bom ter você junto conosco na noite de hoje. Seja bem-vindo, Michael. Primeiramente, agradecer a Deus, né? E segundo essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês aqui hoje, Elisama e Anderson. Me sinto em casa, né? Falando principalmente com pessoas que realmente eu tenho um bom convívio e um contato, né, de longas datas. Sei muito bem da índole de vocês, como vocês também me conhecem bem, um pouco mais do que eu mesmo, né, que vocês escutam as vozes das ruas. Então, as ruas realmente elas falam quem são as pessoas, né? E eu estou aqui hoje, agradeço o convite, né, nessa noite maravilhosa, e vamos aqui discorrer diversos assuntos bons, né, e trazer realmente algum pouquinho de crítica e um pouquinho de emoção nesse nosso debate aqui, nesse nosso diálogo, que realmente vai ser proveitoso. E vocês que estão aí, nos acompanhem, né? Realmente vai ser uma entrevista de fortes emoções. Vamos lá, né? A gente temos a certeza que vai ser um papo arretado por demais. Então, a gente vai começar, Michel, fazendo uma pergunta para as pessoas que estão em casa. Você que faz parte hoje da Desenvolve. Queria que você explicasse o que é a Desenvolve para aqueles que não sabem. Olha, a Desenvolve, eu sempre explico para as pessoas que é um banco que às vezes as pessoas acham que vai fidelizar o crédito, mas a gente é uma agência de fomento. O que é isso, Anderson e Elisama? A Desenvolve Alagoas ela foi criada em 2004, né, no propósito realmente de trazer um crédito mais em conta para as pessoas do Estado, né, para aquele microempreendedor que realmente precisa daquela mão amiga do governador do Estado, que precisa realmente pagar aquela conta que está lá emergente, aquele aperreio.
E a Desenvolve ela tem realmente como, no seu capital social, ajudar as pessoas com a taxa de juros abaixo do mercado. Então, hoje nós fazemos várias transações, né, de fomento. A diferença da gente é porque a gente não fideliza cliente, a gente não tem um cartão nem conta bancária para chegar lá. A Elisama tem ali a contazinha, ela vai lá, vai retirar o seu dinheiro. Não. A Desenvolve faz o fomento, empresta o dinheiro, coloca na sua conta e você vai ali resolver o seu problema emergente ou fomentar o seu negócio para que ele cresça e realmente esse é o papel de uma agência de fomento. A gente não pode emprestar dinheiro fora de Alagoas, né? A gente está ali regulamentado só no estado de Alagoas, então, no perímetro alagoano, a gente pode fazer os capitais de giro, o crédito trabalhador, o crédito da mulher. Então, são essas taxas de juros e essas linhas de crédito que a gente pode fazer para todo alagoano que esteja realmente regular e com seu CNPJ em dia. Então, quer dizer que as pessoas que desejam, né, complementar aí o seu comércio ou abrir um comércio, pode procurar a Desenvolve? Sim, sim. A Desenvolve está aí para isso, né? Para ajudar as pessoas a melhorar não só a qualidade de vida, mas a geração de emprego e renda. Lembramos ontem, né, que recentemente tivemos aí uma pandemia, onde o próprio governo do estado, na época do Renan Filho, fez o quê? Criou o Pró-Renda. O Pró-Renda, o governo dava R$2.000 e aqueles microempreendedores que pegavam R$2.000 só pagavam R$1.000. Os que pegavam R$4.000 só pagavam R$2.000. Então, foi um crédito que realmente conseguiu ajudar o microempreendedor, aquele cara que estava ali com aquela barraquinha de cachorro-quente, que não conseguia pagar o fornecedor, que não conseguia ali realmente se reerguer. Foi um momento que a Desenvolve estendeu as mãos. E eu fiz parte desse momento também, me sinto muito, né, honrado naquele momento poder contribuir, né? Eu que sou diretor de operações, eu que faço realmente ali a concessão do crédito, eu que boto o crédito lá e depois eu vou realmente fazer a cobrança, mas que naquele momento foi de fundamental importância, a Desenvolve para as pessoas do estado que estavam ali precisando realmente se reerguer. E dito isso, né, eu sou uma das pessoas que peguei o empréstimo, é chamado empréstimo emergencial, né? E para mim foi realmente de muita valia naquele momento. Então a Desenvolve, ela tem um papel sim fundamental para quem entende o que é a Desenvolve, né? Elisama Santos. E a gente pode ressaltar também, Michel e Anderson, que a Desenvolve facilita a vida não só da pessoa que mora na zona urbana, quanto também da zona rural. Isso. E assim, Elisama e Anderson, a Desenvolve está em progresso, né? Crescendo sempre. O governo que saiu deixou a Desenvolve redonda para que o Paulo Dantas também continuasse o trabalho e erguesse, né? Que ele fosse um projeto emergente. E de hoje emergente está cada vez mais, né, trazendo oportunidades. Nós tínhamos aí um programa de campanha do próprio Paulo Dantas, o Crédito Trabalhador, que se tornou o Crédito Trabalhador Rural, Crédito Trabalhador da Mulher. Então, assim, são créditos que a gente consegue hoje formatar e trazer para que o alagoano realmente tenha acesso a uma agência de fomento genuinamente alagoana. Muito bem. E valores, Michel? Você pode falar sobre valores? Até Rapaz, assim, valores a gente tem o até 21 mil, né, que é para o MEI. Nós temos aí um FAMP também, que faz um empréstimo de 21 mil reais, praticamente sem a taxa de juros lá embaixo, né? Você acaba realmente pagando 36 vezes um valor que basicamente é o que você adquiriu. Aí, acima de 21 mil reais, nós temos o capital de giro, que até 99 mil só precisa do avalista. Após isso, nós temos até 300 mil reais para aquele empreendedor que realmente quer modificar o seu negócio, que quer dar realmente uma levantada a mais, né, nesse seu negócio. Aí já precisa de uma garantia real, não é mais só o avalista. E a Desenvolve realmente ela está aqui em Arapiraca, no Jarapiraca, né? É Partage ou é Partas de Shopping, não sei se está correta a pronúncia do shopping, mas está ali no shopping, né? Na parte onde estão todos os órgãos do Estado. A Desenvolve também está lá para atender as pessoas que realmente necessitam e querem realmente conhecer as possibilidades de crédito que elas podem adquirir junto a gente. Ótimo. Elisama. Muito bem, a gente já falou da Desenvolve, mas eu tenho curiosidade, há quanto tempo você está à frente da Desenvolve? Rapaz, somos um colegiado, né? Somos 4 diretores, né? Tem o diretor-presidente, que é Eduardo Brasil, o diretor financeiro, que é o Antônio Tenório, a diretora de crédito, que é a Carol Toledo, e eu sou diretor de operações, né? Que faço parte há 4 anos dessa agência fantástica. É o cara que faz-me rir, né? Libera o faz-me rir. O crédito vai lá buscar, né? Com o Lucas, vai lá atrás do cliente, mas na hora de assinar, vamos ver, eu vou analisar, né? Com a análise de crédito e vou realmente fazer a concessão desse crédito, que realmente ajuda muito. Isso é interessante, Anderson. É verdade, né? Michel, quais os locais a população pode obter os serviços da Desenvolve? Olha, os canais, né? A gente temos canais tanto do WhatsApp como também no próprio site da Desenvolve. Porém, fisicamente, a gente está em Maceió, né, com a matriz,
que é ali na Ponta Verde, na Avenida... Estamos lá na Avenida do Deputado José Lages, né? Maceió ali, ao lado da Tantan, e Arapiraca no shopping, né? Fazendo com que as pessoas do Agreste tenham acesso, né? E as pessoas da capital, Zona da Mata, Litoral Norte, possam ir até a capital ali para ter um acesso diretamente com os nossos, né, colaboradores. Muito bem. E agora vamos mudando a nossa batida, tendo em vista que você também tem uma história política na família. Nos fale da sua trajetória na política. Para falar de política é falar realmente do que me toca um pouco, né, Elisama Anderson? Eu cresci, né, vendo o meu pai vereador, né, lutando ali pelas condições dos trabalhadores, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Vi também meu pai sair de vereador para deputado estadual, vi a gente também eleger o meu irmão vereador. Eu até quis assanhar ali para federal, mas eu vi que eu não nasci para atrapalhar, e sim para somar. A gente tem que estar na política para somar, Elisama Anderson, a gente não pode estar ali para atrapalhar. Mesmo que a gente veja que tem ali, não tem a condição de ser eleito, a gente tem que realmente avaliar para que a gente não venha só atrapalhar. Quando eu falo isso, Elisama, é porque às vezes a política ela é uma arma para ajudar, mas ao mesmo tempo ela é uma arma para desagregar. E eu não desagrego, né? Quando eu vi que Arapiraca poderia ter um federal que nos representasse, eu realmente decidi e optei não ser candidato para que Arapiraca pudesse eleger alguém que nos representasse. Porque se eu pudesse ser candidato ali, eu poderia atrapalhar ali, tirar 10, 15 mil votos e Arapiraca não ter nenhum representante no momento. Então, está escrito na palavra de Deus, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo. Então, se for da vontade de Deus, uma hora eu serei candidato. E, se for da vontade do povo, serei eleito. Mas, de todas as formas, eu uso da política para ter boas amizades e ajudar as pessoas que eu posso da maneira melhor que o ser humano pode ajudar o outro. Então, a política realmente, para mim, sempre foi vista dessa forma. Um laço de amizade que pode se estreitar e também desse laço de amizade ajudar outras pessoas através do poder emanado do povo, né? Que é o mandato. Anderson. E para você que está chegando agora, né, o Michel ele está falando realmente da sua história política. E para aqueles que não sabem, ele é filho do Tarcísio Freire, né, uma pessoa que tem uma história política louvável aqui em Arapiraca. Então, é isso aí, Michel. A gente vai continuar falando de política, né? Não, antes disso, eu acho que tem uma coisa muito importante também que a gente precisa frisar. A gente estava conversando com algumas pessoas e hoje em dia está havendo muito golpe usando o nome das instituições. Inclusive, eu já vi relato da Desenvolve. Isso é procedente? Cara, a gente, como é vinculado ao Banco Central, temos realmente um aparato enorme. Então, assim, as pessoas que ouvirem alguém conversando, querendo dar golpe, não entrem, né, nessa. Desenvolve realmente. Ela é uma agência que tem um cuidado maior com seus clientes. A gente faz um aparato maior desses clientes que já pegaram crédito com a gente, então a gente tem um banco de dados. E os que não pegaram crédito com a gente vai até eles, faz uma visita e tenta realmente fazer um bom negócio para que essas pessoas cresçam na vida. Golpes, Anderson e Elisama, vai acontecer sempre, porque existem seres humanos que realmente não têm discernimento do que é trabalhar e acham que trabalho é enganar os outros, né? E a gente realmente sempre tem um cuidado a mais, né, com essas pessoas que tentam serem golpeadas e, às vezes, essas pessoas que não têm uma finalidade, porque acabam entrando em contato com a Desenvolve tem seus canais aí transparentes, abertos, e aí as pessoas têm umas dúvidas e realmente não caem nesses tipos de golpes. Isso é bom só para a gente pontuar. Mas vamos de mais perguntas. Michel, qual é a sua opinião sobre a situação vivida no cenário da política no nosso país? Essa polarização ela traz um dano, né? Porque o país ele acaba se dividindo e não tendo a opção do brasileiro em pensar mais em qualidade de vida e se unir, né? Depois da presidência do ex-presidente Bolsonaro, acabou se criando uma rivalidade e um conflito muito grande nos interesses da população, né? Onde muitas pessoas discutiam, perdiam amizades e perdiam realmente a decência de ser realmente brasileiro e parceiros, porque existia ali, eu sou da direita ou sou da esquerda, né? Eu sou um cara que realmente vim dos programas sociais, né? Eu não nego, eu sou um cara que gosta realmente da esquerda, mas eu nunca utilizei isso como arma de menosprezar quem é da direita ou atingir alguém que é da direita que já se beneficiou com os programas sociais. Eu vejo também que Alagoas ela precisa se ressignificar politicamente,
em relação dos eleitores, né? Os eleitores precisam cada vez mais, né, essas novas gerações que estão vindo agora, entender que a política ela tem que ser vista de uma forma construtiva e que vai nos ajudar a evoluir. Porque nós precisamos de uma boa política, Anderson e Elisama, para construir a educação com qualidade, uma saúde para todos, qualidade de ir e vir, o lazer. O trabalhador, às vezes, não tem condição de ir um lazer, porque, vocês sabem, hoje o salário mínimo é muito apertado. Então, em uma casa onde um só trabalha, ele acaba vivendo ali só para realmente manter a casa e colocar os filhos nas escolas públicas, que realmente são dispositivos bacanas, mas se não tiver uma política pública ativa e um público de qualidade, que realmente traga qualidade para a escola, as crianças vão crescer realmente aí sem a vontade de estar dentro da escola. E, assim, eu queria muito e quero muito que os eleitores eles tenham outra visão dos políticos. Que visão é essa? Vamos votar em quem realmente trabalha, em quem realmente tem proposta, em quem realmente abraça as causas sociais, que faz delas realmente um laço para que abrace todos, independente de condição social. Nós queríamos muito, né, que todos os hospitais, que todas as escolas tivessem lá também pessoas, né, filhos de grandes políticos estudando e também sendo beneficiados. Às vezes você encontra alguém, pronto, meu filho nasceu recentemente, todos os meus filhos foram, as mães tiveram eles em hospitais públicos. Eu não precisei, né, realmente pagar ali, além da cirurgia, porque você sabe que hoje realmente uma cesárea você tem que ter um recurso para pagar, mas em termos de pré-natal, de atendimento, foi sempre SUS. A escola também, eu já tenho programação para os meus filhos. Eu sei que amanhã eles vão também, como eu fui fruto de escola pública a vida inteira, eles também vão ter que ir para a escola pública, porque a escola pública também é de qualidade. O professor que está ali há mais de 40 horas ali dando aula, porque eles trabalham mais de 40 horas, porque além da aula eles vão corrigir prova, eles vão programar as próximas aulas. Não tem realmente uma boa remuneração, porque o professor deveria ter uma boa remuneração, a mais do que qualquer um profissional da face da terra. O professor deveria ter essa valorização, porque é ele que forma a gente, é ele que cuida da gente. Ele que educa, às vezes, mais do que o próprio pai e a própria mãe, está ali numa situação realmente de conflito, de estresse a nível, né, elevado, e, às vezes, a escola não oferece ali um apoio psicológico, um apoio para aquele profissional. Então, eu vejo que a política, na minha ótica, deveria ser, e tem que ser dessa forma. Começar a trabalhar o eleitor, conscientizá-lo de que o voto realmente ele além de ser progresso, esse voto também ele constrói sonhos, ele constrói vidas, ele transforma a sociedade, ele transforma a realidade das pessoas. Então, quando a gente sabe votar, a gente traz realmente amanhã no futuro dos meus filhos, né, dos filhos de vocês, um futuro melhor, uma qualidade de ensino realmente que eles saem dizendo, não, o Brasil realmente está mudando porque as pessoas estão sabendo realmente em quem votar para representar e não se vender, como vocês bem sabem, aqui ninguém é leigo, por 100, 150 reais e acabar ali derrubando sonhos. Anderson, se você também me permitir, eu compacto desse pensamento do Michel, até porque quando nós começamos o podcast, Michel, nós começamos num tempo das eleições, né? Era pleito eleitoral. E nós trabalhávamos muito a ideia de ouvir os candidatos a falarem sobre uma política passiva, onde parassem de se agredir e focassem muito mais em demonstrar o que é preciso fazer para a nação, seja em Arapiraca, seja em qualquer outro local. Eu acho que essa questão de você ter projetos e apresentá-los, ao invés de criticar a oposição, seria muito mais prático. E só para trazer uma reflexão, Elisama e Anderson. Desde que saiu o governo Bolsonaro, né, que entrou o governo Lula, o combustível ele aumenta, ele abaixa, isso. As coisas só inflacionam e a gente tenta dentro do governo trazer uma qualidade de vida, a gente tenta dentro do governo melhorar, mas se você observar, ainda as pessoas torcem contra. Isso é verdade. Entendeu? O governo ele tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas tem muita gente torcendo contra, tem muita gente que só pensa em si. Não pensa num restante aí que está aí sofrendo sem um saneamento básico, sem uma cesta básica. Então, com tudo isso, aumenta o quê? A criminalidade, né? Aumenta o quê? O maior índice também de pessoas que acabam adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, doenças também por não ter uma qualidade na própria estrutura, né? Infraestrutura das grandes cidades. A gente tem uma grande cidade que você sabe. Arapiraca não tem realmente um projeto urbânico que seja voltado para a drenagem de água. Lamentavelmente. Quando chove, né? Quando chove, hoje Arapiraca, você já vê que já tem alagações em alguns bairros aí periféricos, em algumas comunidades realmente carentes, que realmente as pessoas não conseguem nem sair de casa. Então, assim, a política ela é para isso, é transformadora. E eu entendo dessa forma que se um dia
né, eu tivesse uma oportunidade de chegar lá, eu só iria para fazer a diferença. E a minha diferença era grande. Né? A grande pergunta. Ou será que tu não vai sair e está guardando aí as 7 chaves? Não. No momento não. No momento estou focado nos meus estudos. Meu momento mesmo agora também eu quero ajudar o meu irmão, né, na próxima. Túlio realmente é um cara que eu quero ajudar ele pela campanha anterior que a gente sofreu aí por todo o poder político de hoje alienar a população e também concentrar a pessoas, as siglas partidárias que não dão direito das pessoas que realmente querem ser candidatos ou montar um grupo não terem essa chance, porque fica tudo concentrado em poucas pessoas. Muito bem. E no oferecimento todo especial de Hortaliça São Pedro, Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing Digital, Centurinet, Noara Sushi e Massagueirinha. E tem a agenda do Massagueirinha, Anderson. Rapaz, o pessoal que gosta de música boa, essa semana também vai ser show de bola lá no Massagueirinha. Então, anote aí que hoje, já no palco do Massagueirinha, quarta-feira, 17, tem pagode do ZAC. Amanhã, dia 18, quinta-feira, Sandro. Sexta-feira, dia 19, a partir das 18 horas, Will Lima, às 21 horas, Matheus Pereira. E no sábado, a agenda é extensa. Logo no sábado, às 15 horas, tem pagode do Jânio Brito, às 18 horas, Nan Vaqueiro, às 21 horas, Elito e Alexandro, e no domingo, dia 21, a partir das 16 horas, tem samba de casa. Tudo isso e muito mais para você no Massagueirinha. E, Michel, ainda falando de política, 2026 será um ano político, e a família Freire, mais uma vez, entrará nessa disputa? Sim. Quem vai sair aí? Conte tudo, não esconda nada. O meu saudoso pai, né? A gente sempre conversa, né? Tivemos uma grande perca na política arapiraquense e alagoana, né? Em 2022, quando não conseguimos nos reeleger ali, terceiro mandato. Então, foi onde nós paramos e pensamos, onde erramos, o que foi que faltou, né? Porque o Complexo, como vocês bem conhecem, é uma instituição que hoje atende não só Arapiraca, mas 53 municípios do nosso estado. Meu pai é um cara que segurou o preço da CNH social, onde eu falo aqui, bato no peito com orgulho, que foi o primeiro deputado a ter a lei que hoje foi sancionada como CNH do trabalhador. É de Tarcísio Freire essa lei que hoje não é só estadual, é nacional. Eu tenho orgulho de falar que foi o meu pai que brigou tanto na Assembleia para que ela se tornasse lei, e hoje o governador colocou realmente esse projeto para frente, né, o governador Paulo Dantas, e a Arapiraca, como referência, levou para o cenário nacional a CNH do trabalhador. Então, vamos sim, mais uma vez, né, lutar para que esse mandato seja dado novamente, não à família Freire, mas ao povo de Arapiraca, o povo que precisa, né, o povo do Estado também, que é essas cidades que nós atendemos, o Complexo também precisa daquele afago, daquele abraço de um político realmente que quer levar para aquela região algo diferente. Não algo que já é feito como a gente conhece, de alienar as pessoas, de não transformar a realidade daquelas pessoas e não trazer uma qualidade de vida ali que possa ser que no futuro essa pessoa olhe para a gente e diga, não, Tarcísio Freire aqui foi um cara que veio nessa cidade, trouxe o seu projeto, e esse projeto está aqui na cidade, circunvizinho, independente do laço político que essa pessoa tenha, mas que esse projeto ele seja transformador. Então, a gente vai sim para a candidatura 2026, né? Estamos esperançosos, vamos trabalhar, vamos bater porta a porta, vamos abrir o coração, né, das pessoas realmente que precisam enxergar que ainda existem políticos que trabalham, né, pelos interesses das pessoas e do povo, não só da Arapiraca, mas do Estado. Anderson. O Complexo, Michele, tem quantos anos já de existência? São 20 anos, né, antes. Mas o Complexo, na realidade, começou através do meu primo Moisés, né, que é deficiente físico, né, e meu pai levava o Moisés de Arapiraca para Maceió. E aí despertou o interesse dele, né, em criar um instituto também que pudesse atender não só o meu primo, mas aquelas pessoas que realmente têm precisam, né? Não que tenham, mas que precisam ali do atendimento. Porque a gente sabe, os institutos que existem em Arapiraca são bons, mas eles não conseguem acomodar todo mundo. Hoje, se abrisse mais alguns institutos, poderia ter a condição de atender um pouco mais da população. Porque chega um momento que você, antes, Elisama, não tem condições de atender porque não tem a quantidade de profissional. E você também tem um limite financeiro para atender, porque você não consegue botar 30, 40 fisioterapeutas, né? 30, 40 psicólogos. Então, tudo tem um limite. Mas tudo partiu, né, do momento que o meu pai viu essa necessidade de que a Arapiraca precisava também de mais um instituto para que pudesse atender um número maior de pessoas.
Nós somos realmente pioneiros na ecoterapia, né? É um serviço feito com equinos, né? Com cavalos, como vocês conhecem, né? O cavalo realmente ele traz um trabalho fantástico, né? na psicodinâmica daquela criança, né? Um trabalho tridimensional, onde ele vai mexer com você durante mais 30 minutos após a sessão. Então, estudos mostram que a gente ainda tem ali, além dos 30 minutos de sessão, é como uma musculação que a gente faz. Acaba o neurônio ali muscular tendo a sua memória para mais 30 minutos ali, tá fazendo um trabalho fisiológico no seu corpo, né? Então, mexe com mais de 1.800 estímulos, né? No corpo do ser humano. Então, assim, é fantástico o trabalho é pioneiro no Agreste Sertão, então a ecoterapia da gente realmente traz essa consolidação do Instituto, né? Em 2016 a gente foi ali credenciado como CER2, né? Físico intelectual, que aí já ampliou os serviços, a gente já tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, pedagogo, educador físico, neuropediatra, neuroadulto, ortopedista e clínico geral. Então, assim, ampliou-se o serviço. Além da matriz de Nova Esperança, né, a gente ampliou também para o bairro Primavera, na rua Maí Guedes, né? Ali já é próximo aqui a próxima linha do trem, né, que foi revitalizada ali a feirinha da fumageira, não, a feirinha da troca, né? Antigamente não, até hoje é conhecida como Feira da Troca, né? Então, está ali próximo João Paulo II, já no final da Primavera. Nós temos lá também o Instituto de Imagem, exames. Temos lá ultrassonografia, eletrocefalograma, eletrocardiograma. Então, o complexo está se estendendo e cada vez mais querendo atender as pessoas. Mesmo sem mandato, não paramos os trabalhos, né? Ampliamos os trabalhos e continuamos aí fazendo com que as pessoas entendam que a gente não faz apenas por querer o voto, não. A gente faz porque a gente vai deixar um legado na cidade de Arapiraca, como já estamos construindo esse legado para o futuro. Muito Isso bem. é bom, né? Ver o Michel assim, nessa pegada. Principalmente eu e o Michel temos uma amizade não sei quantos anos. Hoje o Michel é psicólogo, né? Mas atualmente, Michel, você está cursando medicina. Qual é a sua especialidade e o que realmente motivou o Michel? Quando você me fala do passado, cara, é complicado, porque é de se encher os olhos, né? Porque tu é meu amigo de muito tempo, né? Tu é meu amigo do tempo que eu não tinha condições de tomar uma Coca-Cola e tu me estendeu as mãos, cara. Eu tenho uma gratidão no coração e eu não esqueço nunca dos meus poucos e bons amigos lá de trás que nunca me enxergaram com maus olhos, né? Sempre me enxergaram como um cara humilde, que eu sempre fui humilde, né? Independente das minhas falhas, sou ser humano, a gente acerta e erra, mas eu sempre fui um cara que nunca utilizei do nome do meu pai, nunca utilizei de nada para onde chegasse, dissesse, eu sou filho do fulano, eu sou filho do ciclano. E principalmente lá atrás, quando eu ainda era aquele estudante que não tinha condições de nada, que tu me estendeu as mãos lá com a tua banda de pagode, me botava para tocar o pandeiro sem saber tocar, mas pelo menos para mim ganhar meus R$20 para gastar com tu mesmo lá, tomando Guaraná. E várias vezes tu abria ali a porta para mim do posto de van, né, do Gil ali, que era casa cheia na época, e tu sempre me chamava, né? Eu não tinha telefone, mas eu trabalhava no clube lá dos motoqueiros, né? Sempre fui um trabalhador, né? Herdei esse valor, né, imensurável, impagável do meu pai, que é trabalhar. Eu sempre consegui minhas coisas trabalhando. Aproveito as oportunidades, como bem sempre falei para você, Elisama, aqui antes de começar. Agradeço a Deus e as pessoas que ajudaram meu pai a chegar onde ele chegou, porque o meu pai não me deu de mão beijada nem a mim, nem aos meus irmãos, nada. Mas meu pai deu a oportunidade de a gente trabalhar e com o trabalho a gente pudesse enxergar o que era melhor para a nossa vida. Então, se não fosse Deus e as pessoas, eu poderia não ter tudo, mas eu iria continuar trabalhando para ter o que eu sempre quis, que foi, através do meu suor, antes de Elisama, conquistar, né? Minha casa, ter o meu carro, ter saúde, ter o direito de pagar uma cerveja para um amigo, ter o direito de sair com a namorada para um cinema, ter o direito de ver meus filhos hoje, né, estudando e quando pede ao pai alguma coisa, o pai ter ali a condição de ajudar, mas também aprendi a dar o não. Quando eu também não posso ajudar meus filhos, eles não vão ter tudo, porque eu nunca tive tudo. Eu tive que batalhar e trabalhar para ter o que eu sempre tive. Quando eu comecei no complexo, que antes era Clube dos Motoqueiros, eu era piscineiro, eu cortava a grama do campo, eu agendava os jogos, eu ficava todos os domingos. Aquilo para mim era aprendizado. Então ali eu ganhava R$50 no final do dia, né? Que era eu 50, aí eu às vezes enrolava meu gordinho Túlio, dava 25, aí ele ficava com 25, mas guardava quando era na segunda, toma Túlio dinheiro para você gastar na escola. Tássio também, que é médico hoje, né, formado, é um orgulho para a gente também, que é o primeiro médico da família, né? Que me inspira também, né, que é meu irmão, me inspira a ser médico. E eles ficavam os dois comigo, né, e eu lá, era o mais velho, então a gente botava as bandinhas, ficava curtindo ali após o jogo, tomando a cervejinha.
E aquilo, para mim, Anderson, criou raízes, né? Eu sou filho de Arapiraca, né? Eu sou filho da terra. Então, me orgulho, que era até um slogan na época da minha campanha, o filho da terra, e eu sou filho daqui. Eu me orgulho de ser arapiraquense, eu me orgulho de defender a minha terra, a minha gente, o meu povo, o meu estado. Mas eu só sou assim porque eu sei de onde eu vim. Eu sou da Primavera, né? Um bairro periférico, lá atrás eu não tinha oportunidade, mas não precisei roubar, não precisei matar. Eu só precisava que alguém fosse como você, Anderson. O amigo que me estendesse a mão e me desse pelo menos o afago, que é o carinho. Muito bem. Rapaz, Você emociona muito não, viu? e assim, a gente gostaria de saber, Michel, hoje você é psicólogo, né? Sim. E agora está estudando medicina. Qual é a especialidade que o Michel vai trilhar? Cara, no futuro eu quero trilhar a psiquiatria, né? Eu tenho essa vontade porque, como o instituto do meu pai, eu nasci e me criei lá dentro, né? Eu sei a necessidade de muitas mães que têm crianças atípicas, né? Eu sei a necessidade de muitas mães que estão ali querendo, às vezes, uma consulta de um especialista na área da neurologia, da psiquiatria. E qualquer cidade, hoje, se você observar, dificilmente elas conseguem ofertar esses profissionais, porque não é que elas não queiram, é porque é escasso mesmo, né? O mercado da psiquiatria ela é uma residência hoje que tem muitos alunos, mas os alunos que estão fazendo residência de psiquiatria não são de Arapiraca. Arapiraca tem, mas não tem uma grande quantidade de especialistas que dê condição de que essas mães possam procurar ou que esses profissionais estejam inseridos nos centros de reabilitação, né? Sabemos hoje que realmente o mercado exige, né, do profissional, e o profissional vai cobrar de acordo realmente a exigência do mercado. Então, uma residência ele vai querer fazer jus, porque a gente estuda para caramba, né? O médico realmente, não só o médico, mas qualquer profissão, você que quer fazê-la com excelência, você tem que se preparar bem e você tem que cobrar realmente aquilo que se é justo pelo seu preparo, né? Isso é verdade. Se ajuste pelo seu preparo. Então, assim, eu tenho essa tendência, né, e tenho essa vontade de seguir a psiquiatria para ajudar o Instituto do meu pai. Eu que, quando terminar minha faculdade, eu vou doar, né, o meu tempo para ajudar meu pai lá, sem custo. Eu não quero cobrar do meu pai lá em um plantão meu. Eu quero ajudá-lo pelo que eu construí, né, ali dentro, que foi a minha história. Eu tenho o que tenho hoje também, porque eu trabalhei muito ali à frente, vendo o dia a dia daquelas mães, vendo o sofrimento e vendo a dificuldade do meu pai de encontrar profissionais para que a gente pudesse estar com aquilo ali funcionando. Não é fácil, né? Não é fácil você ir atrás de um profissional, porque o profissional tem uma carga horária muito alta, às vezes não é de Arapiraca. Quando nós começamos, os profissionais eram todos de Maceió, fonoaudiólogo, então meu pai trazia a equipe de Maceió, meu pai pagava de Maceió para atender na ecoterapia, então dali já se começava a dificuldade. Hoje ainda tem uma carência muito grande de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, e até então eu fiz psicologia, né? O meu irmão, o que é médico hoje, é fisioterapeuta. Nós ajudávamos o pai da gente lá na ecoterapia, porque precisava daquele tripé, do psicólogo, do fisioterapeuta e do equitador. Meu pai é equitador. Posteriormente, meu pai formou o Túlio equitador, formou o Tassi também equitador, e nós tínhamos ali como o seguinte: ninguém fecha o que é nosso. Porque se ninguém vier trabalhar, a gente mesmo trabalha e mantém funcionando o Instituto. Então, dessa forma é que amanhã eu quero contribuir, né, sendo um excelente profissional, ajudando as pessoas que realmente precisam. Não vejo a medicina por dinheiro, porque se fosse dinheiro eu não estaria lá. Eu já tenho 37 anos e sei me girar muito bem, né? Amo a minha primeira profissão, que é psicólogo. Então, dela eu poderia hoje, como eu tenho também a minha clínica de trânsito, trabalhar e ter realmente o que realmente eu posso ter com o meu suor, né? Eu nunca fui ganancioso, eu sempre fui ambicioso. Eu sempre tive a ambição de querer crescer junto com todo mundo, mas de que tem um limite da vida da gente, né? A gente não pode querer tudo. Se a gente pudesse querer tudo, a gente tem que ser Deus, né? Que só Deus, com amor, que ele tem tudo. Então, o ser humano, às vezes, quer demais e acaba atropelando o seu próprio processo, né? Tropeçando na sua própria perna e não chegando em lugar algum. Porque, às vezes, Elisama, antes, todo mundo chegava para mim e falava: Michel, tu tem que ser vereador. Eu disse: não, pô, não é assim. Tudo tem seu tempo, cara. Eu vou ajudar meu irmão, vou ajudar meu pai. Se for no momento propício que eu veja que tem a oportunidade de ser você. Mas primeiro eu estou pensando na minha qualidade, no meu currículo pessoal, como profissional, que ainda preciso, né, me consolidar médico amanhã para ajudar realmente as pessoas que precisam na minha residência em psiquiatria, se Deus quiser. E a gente pode notar, perdão, Anderson, a gente pode notar que essa paixão nasceu desse trabalho, né, em família e em conjunto, pela medicina, essa paixão. Sim, porque, Elisama, eu que sou estudante do Djalma, estudante do Manuel Lúcio e do Quintela, eu sempre via na área da saúde, qualquer ela que seja, uma oportunidade de ajudar outras pessoas.
Não que as outras áreas não sejam importantes, não. São bastante importantes, até porque todas as áreas elas se completam, né? Elas se complementam. Mas, a partir do momento, Elisama, que eu vi nascer aquele projeto do meu pai, que eu vi a necessidade de me atualizar, de me profissionalizar e poder continuar aquele legado de maneira legal e de maneira humana, partiu aí a vontade primeiro do meu irmão, em 2019, né? Que ele foi fazer medicina e na época eu era diretor do complexo. Eu disse: papai, não vou não, deixa Tássio ir, quando ele se formar, é aí o momento que eu vou me estabilizar um pouco e vou seguir também esse caminho. E foi dito e feito. Antes do meu irmão terminar, né, faltava 1 ano e meio para ele concluir, eu consegui a oportunidade de estar fazendo hoje medicina. É um curso fantástico, onde eu sou prova viva e acredito que todas as pessoas tenham capacidade total de fazer medicina como de qualquer outra área, só que a gente tem que ser uma coisa, Anderson e Elisama, ético. Eu, enquanto médico, eu não posso tudo. Eu só posso fazer o que eu realmente tenho capacidade e aptidão para fazer. A medicina, como qualquer área, a gente não pode querer ultrapassar os limites do aprendizado da gente, do que a gente sabe, do que a gente aprendeu. Não adianta. Não é porque eu sou médico que amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Não, eu tenho que me capacitar para fazer cirurgia. Mas, por eu ser médico, eu tenho que aprender a salvar uma vida dentro da minha possibilidade de salvar aquela vida. De saber que eu posso ali realmente ajudar, de que eu posso ali realmente não deixar com que aquela pessoa se vá. Eu tenho que botar a minha mão ali, lógico, com o amparo de Deus, para poder ajudar ela. E para que eu venha fazer isso, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para uma emergência, para uma urgência, para aquilo que esteja ali ocorrendo naquele momento, que esteja ao meu alcance. E dentro da medicina eu enxerguei isso. Não só ajudar as pessoas, mas também a minha espiritualidade. Né? Eu sou católico, né? Eu costumo dizer que eu era coroinha da Igreja Coração de Jesus na Primavera. Tive a oportunidade ali de 94, 95, servi com um cara chamado, que hoje para a gente é uma santidade, Frei Damião. Me sinto orgulhoso de ter tocado naquela pessoa, né, que era realmente um representante de Cristo aqui na Terra, que trazia a palavra do bem, que é a palavra santa, que é a palavra da Bíblia, independente de religião, quando a gente tem a boa intenção de falar com as pessoas aquilo que realmente Deus quer que a gente fale, independente da religião, aquela pessoa realmente ela é abençoada. Eu falo sempre, eu sou um cara cristão, né? Eu voltei à Igreja Católica, sou católico mesmo, mas eu já fui na Adventista, já fui na Assembleia de Deus, e para mim, todos os lugares que eu fui, eu me sentia acolhido, porque ali eram lugares que estavam falando do meu propósito, da minha palavra, que é a palavra de Deus. Então, cada um tem que ter sua religião, cada um tem que ter o seu lado, mas a gente não pode criticar aquilo que nos faz bem. Muito bem. Agora vamos falar de um tema bem propício. É a cara do Michel. Futebol. Eu sei que o Michel gosta muito de futebol, principalmente do futebol amador, né? Nos fale um pouco dessa paixão, Michel, do esporte amador. Como nasceu no seu coração? Mas o Brasil, né? 80%, se a gente for olhar nos estudos aí, toda criança de periferia, toda criança quer ser jogador de futebol, né? Não só da periferia, mas no contexto geral. É um esporte que é bem mais evidenciado do que os outros. Mas além do futebol, fui bem no basquete, não fui bem no vôlei, fui mais ou menos no handebol, mas o futebol era a minha paixão, né? Era onde eu queria jogar todos os dias, 24 horas, né? E onde eu construí laços, né? O primeiro campo que eu joguei foi o dos Coroinhas, ali na Igreja Coração de Jesus, tinha o time dos Coroinhas, né? Ali eu aprendi a levar minhas lapadas, dar lapada nos moleques, né? Ali, os Coroinhas, mas o futebol realmente é uma paixão que não é só minha, né? É de muitos garotos aí que realmente tentaram e quiseram um dia ser jogador de futebol, né? Tentei ainda uns testezinhos no ASA, mas, enfim, eu tive que optar em jogar bola e estudar. Eu fui estudar mesmo, porque não tinha condição também de ser jogador profissional, até porque exige-se muito de um jogador, a gente, além de exigir-se, né, fisicamente tem que ter o talento, não adianta jogador de futebol sem talento. Porém, né, ao passar do tempo, eu fui observando depois da Copa de 2022 que não era mais só talento, né? Era o que indique, né? Se tivesse um agente bom ali por trás, né, daquele jogador, ele tem que ter força e um cara que bota isso aqui, porque o futebol é de 1 em 1 milhão, cara, que tem a oportunidade de estar lá. E o que é que sobra hoje quando não dá o futebol profissional? O amador, cara. Então, eu passei a minha vida
não inteira, né, mas um bom tempo da minha vida estudando, mas quando eu saí da faculdade eu voltei de novo a jogar na zona rural. Né? Primeiro fui para o Curitiba, ali das Batingas, depois fui para o Juventude do Bálsamo. Então, passei mais de 8 anos ali, os meus domingos ali, dedicados ali àquele futebol amador, dedicados a fazer amizades, e partiu um momento de dedicar-se também a ajudar. Então, ajudei muito, né, a algumas equipes aqui de Arapiraca, amadores, né, que realmente eu vejo a necessidade. Né, o poder público deveria, em vez de estar dando só dispositivos, espaços públicos para serem vendidos para construir condomínios mais que fossem construídos complexos, né, multi-esportivos, né, que colocassem não só o futebol em evidência, mas também o vôlei, o basquete, o handebol, outras modalidades esportivas aí, os esportes eletrônicos também. Então, hoje é crescente, né, desde uma boa época, a gente já vê que tem esses esportes eletrônicos aí que muita garotada gosta, mas existe também, da minha parte, Anderson e Elisama, no futuro, enxergar a possibilidade de ajudar também o esporte amador com alguma bolsa, alguma renda. Era um projeto meu, uma vontade minha, daquele time de futebol amador tivesse um CNPJ que ele pudesse receber ali um recurso, né, do governo federal para se manter também acesa e viva ali aquela oportunidade de continuar não só tratando de um momento de lazer, mas também um momento de saúde, né? O esporte, além de lazer, o esporte é saúde, né? Quando ele deixa de ser saúde é porque alguma coisa está acontecendo, ou fisiologicamente, ou na vida pessoal dessas pessoas ali. Né? A gente sabe que o esporte ele constrói laços, né? Ele traz com que as pessoas tenham uma cidadania, que as pessoas se unam, né? Independente da sua faixa etária, de idade, porque eu sou um cara mais velho, jogo com uns garotão de 20 anos, como também a condição financeira. Você pode ser o cara milionário do mundo, você vai jogar com um cara que realmente é ali humilde, que não tem condições de nada, ele vai estar no mesmo meio que você, até sendo melhor. Porque o futebol realmente é transformador. Muitos desses grandes jogadores, se vocês forem analisar as histórias deles, é aquele cara de comunidade, de periferia, que cresceu jogando bola descalço e hoje realmente transformou a vida não só dos familiares, mas daquela região. Prova viva é a Atalaia, o Chulapa, né, que eu gosto do São Paulo, o Chulapa que continua sendo o mesmo cara humilde. Né? Cara campeão mundial pelo São Paulo, 3 vezes campeão brasileiro, jogou pela seleção, e está lá, com os pés no chão, e mantendo ainda a essência e defendendo realmente o esporte. E, ao seu ver, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo esporte amador, principalmente no nosso município? O poder público, né, Elisama? Eu queria estar lá dentro para falar com propriedade o que é que acontece, que a Prefeitura de Arapiraca ela não consegue chegar até essas pessoas de uma forma mais assertiva, mais cirúrgica. Né? Porque nós temos um deputado federal, nós temos senadores que colocam emendas aqui, nós temos a Secretaria de Esporte hoje que está com o Fabiano Leão também, que é um cara que ajuda o esporte amador, com esses times que ele já ajudou. Só que eu não vejo a Prefeitura empenhada em fazer campeonatos regionais que juntem esses times e que possa trazer realmente uma evidência maior para esse cenário amador. O que faz o cenário amador hoje ser vivo ainda é aquele cara que tem aquele timezinho ali no Manuel Teles, aquele timezinho na Primavera, o Real Madrid, que aluga uma sede, que chama a garotada para a responsabilidade de estar ali os domingos jogando bola, que mantém ainda aquele campo de aluguel, que são poucos que existem ainda em Arapiraca com grama natural, para ali estar gerando emprego e renda daquelas pessoas que estão ali, né? Tomando de conta daqueles espaços físicos ali para trazer, né, o futebol ainda que eu vejo que tem ali dentro da cidade, no campo do Botafogo. O Max Sport acabou. Acabou. Não sabia. O Max Sport acabou, vai ser condomínio, eu acho. É a tendência de Arapiraca hoje, né? Acabar com os esportes, com os espaços, poliesportivos para se construir condomínios, que é onde vai realmente dar a renda dessa turma que realmente é o proprietário, né? Mas aí o Max Sport é um que existe dentro da cidade que acabou, só conheço o Botafogo. Eu conheço o Zé Pequeno, que é aqui na Canaficha, né, que é o do Aloísio, que ainda tem, são 2, o do Nininho 3, mas antes tinha o do meu pai, que é um complexo. O da Primavera ainda existe, mas são poucos. Mas os públicos em si só, a gente vê que só tem agora com só site, né? Que ainda o prefeito fez algumas quadras aí de grama sintética, mas que não existe ainda, Elisama, antes, uma agenda formal de que Arapiraca, no mês de abril, vai sediar o primeiro campeonato regional de futebol amador, juntando todas as equipes de Arapiraca e fazendo uma final
nesses campos de 7. O campeonato amador que existia, não sei se ainda existe, é aquele que tinha ainda no campo do Asa, no Córrego da Mata Fonseca. Mas esse amador ele não comporta todas as equipes que existem em Arapiraca. Nossa. Não abraça todas. Porque esses times amadores, eles funcionam o quê? Com renda própria. Não tem incentivo de ninguém. São os empresários que se juntam, que montam as equipes, que pagam alguns atletas, que às vezes são de fora, para que formate realmente o campeonato e que esse campeonato exista. Então, não existe uma bolsa ali, não existe uma renda. Que a gente vá, que eu venha conhecer para buscar, para tentar ajudar. Eu não conheço até hoje. Então, a gente pode dizer que se o município quisesse, a coisa poderia acontecer. Tudo é possível, Elisama. Né? Quando a gente quer, tudo é possível. Porque se você olhar na Bahia, o futebol amador ele é valorizado. Né? Alguns jogadores recebem salários bons para estarem ali dedicados. Nós temos aqui do lado Traipu, né, que tem o time de futsal. Né? O time de futsal Traipu é bem organizado, tem ônibus, tem emenda direcionada para eles, paga salário dos jogadores. Então, por que a Arapiraca também não ter, além do nosso gigante Asa, que sofre pra caramba, porque o Asa depende muito da boa vontade das pessoas que ali contribuem. A prefeitura ajuda, o Estado ajuda, mas, além do Asa, nós temos mais o quê? Essa é a pergunta que eu deixo. Além do Asa, nós temos mais o quê? Que nos orgulhe, né? Nós temos alguns lutadores de karatê que lutam pra caramba, mas que não tem um incentivo do município. Até o próprio Negão, mesmo, que é amigo meu, que ele luta jiu-jitsu e tal, disputa aí, ele sempre falava comigo, bicho, ó, não tenho mais como te ajudar, cara, não estou no meu limite e não tenho como. Então o cara sai de Arapiraca para pedir apoio à Palmeiras dos Índios. Pô. Então, por que a Secretaria de Esporte também, às vezes, não ter já um planejamento, destrinchando ali, olha, isso aqui vai ser voltado para isso, isso aqui vai ser voltado para isso, isso aqui vai ser voltado para isso, isso aqui vai ser voltado para aquilo. Vai ter agora um torneio de futevôlei, vai trazer o Belo e tal, para movimentar bacana, mas hoje é emergente, nós temos aí um beat tênis. Quem é que joga beat tênis? Só quem tem condições de pagar uma quadra para jogar. Não sei se agora nessa reforma do Parque Ceci Cunha ali vai ter uma quadra de beat tênis, ou quadras de futevôlei, ou quadras de basquete, quadras de futsal, apropriadas realmente para que as pessoas tenham esses dispositivos para ir lá praticar o seu esporte. Então ainda falta muito do poder público de Arapiraca nos seus 100 anos de existência de Arapiraca, algo que saia só do urbanismo. Né? Arapiraca realmente, urbanicamente, é reconhecida nacionalmente pela nossa ciclovia do trabalhador. Né? Até hoje eu não vi tanta bicicleta, mas existe. Né? Ali a revitalização, nós temos aqui um belo lago, né? Que é o Lago da Perucaba, ali, lindíssimo, o cartão postal da cidade, que ali precisa também ter um movimento gastronômico maior. Vou deixar uma dica aqui, né? E anteriormente tinha, né? Os bares foram fechados. Tinha os barezinhos e ali acabaram, mas ali Arapiraca poderia se renovar, né? Se atualizar no mercado gastronômico, trazendo ali para aquela região que é pouco povoada, porque aquela ali só está povoada agora por condomínios, né? Tem lá aquela onde as pessoas utilizam ali para fazer uma prática muito boa, que é a corrida. Então, é plano. Arapiraca, graças a Deus, é uma cidade bastante plana, né? Não temos tantas ladeiras, né? A Arapiraca não é tão vertical, é bem horizontal. E aí, o que é que acontece? Ali poderia ser, além do centro de convenção, ter um centro gastronômico, para que a gente pudesse aproveitar mais aquele espaço ali, grandes restaurantes que pudessem ser instalados ali, com acessibilidade para todos, né? Porque a Perucaba está largada, só é vista para shows. Tem ginásios lá, mas você vê que o ginásio de poliesportivo lá, ninguém vai à noite, porque às vezes acaba tendo medo ou insegurança de estar naquele local à noite. Então, o esporte realmente ele deve ser visto de uma forma diferente no município de Arapiraca. Arapiraca é a segunda maior cidade do estado, né? Então, nós precisamos trazer para Arapiraca, além desse olhar para o esporte, muitas coisas ainda precisam melhorar aqui. Nós precisamos sair mais dessa questão de distribuição. Verdade. Nós temos poucas empresas para gerar emprego e renda aqui, poucas mesmo. Se você olhar, cidades com potencial de Arapiraca, bem menores, têm bem mais indústria do que Arapiraca. Então, falta muita coisa ainda que eu acredito que mais na frente venha a acontecer, né? Venha a trazer. A parte cultural de Arapiraca me deixa muito a desejar, principalmente nos eventos de Arapiraca, que não valorizam os próprios artistas da terra, que são artistas monstros que nós temos aqui, que não realmente, às vezes você vai para eventos aqui que não tem uma mídia
né? Bem mais incisiva, bem mais forte ali, para que aquele artista da terra seja valorizado nos momentos realmente dos grandes eventos de Arapiraca. Ele é colocado ali só para cumprir a tabela ali, cumprir o horário e não tem respaldo nenhum. Chega lá às 7 da noite para tocar, não tem ninguém. Então, por que não colocar o artista da terra no meio do show, pô? Bota um grande artista e bota o da terra no meio, pô, para que aquele cara seja visto, independente se as pessoas vão gostar ou não, mas elas vão ter que esperar a última banda, pô. Então, a gente não tem um calendário cultural incisivo, como Garanhuns tem, Festival do Inverno, como Garanhuns tem, Via Dominguinhos, como Garanhuns tem, Natal Luz. Cidade vizinha aqui, menor que a gente, só com um pouco mais de idade, mas que tem calendários culturais que são realmente reconhecidos nacionalmente, que trazem o turismo, que trazem outros tipos de negócios para a própria cidade. O Centro de Convenções está ali desde a época do final do Rogério Teófilo, ele não foi executado, inaugurado, 6 anos de governo praticamente. O que é que está acontecendo? Então, são coisas que a gente tem que observar, além do esporte, que podem trazer um benefício para a nossa cidade também, para que a Arapiraca ela continue sendo a vitrine, né? A Arapiraca é conhecida mais pelo Asa do que outra coisa, graças a Deus, ainda que é pelo Asa, né? O movimento cultural de Arapiraca, a Arapiraca ela é referência em quê no movimento cultural? A gente não consegue distinguir, porque não se existe um incentivo para algo, né? Aqui eles querem fazer tudo, fazer um pouquinho. Até referente falar da música em si, como a gente trabalhou na música. Então, o que é o meu ponto de vista sobre a questão dos músicos locais? Por que não se pagar um cachê para uma loca de 900 mil? Por que não pagar 50 mil uma banda local? Porque qual era o compromisso que a banda ia ter? Olha, vou lhe pagar esse valor, porém você tem que vir com uma banda decente, você tem que vir com um operador de palco, operador de... Enfim, para vir trabalhar no padrão da oportunidade da banda também investir, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa barata. Se realmente a gente começasse... Eu sei que isso é quase uma utopia, né? Mas a gente tem que deixar o nosso ponto de vista, né? Realmente seria um divisor de águas para muitas pessoas aqui na nossa cidade. Mas vamos lá, né? O papo tá bom, né? O Arapiraca. Ô, Arapiraca boa. A gente só quer o bem dela, né? Isso é Eu verdade. falo isso sempre, né? A gente só quer o bem dela. Independente de quem esteja à frente da gestão, a gente só quer o bem de Arapiraca. Porque eu, como cidadão daqui, que estou há 37 anos, né? Que sempre morando em outros locais, né? Desde trabalhando em Maceió e desde estudando em Pernambuco, mas eu nunca saio de Arapiraca, né? Porque Arapiraca é o meu porto seguro. E eu só quero o bem da nossa cidade, né? Eu não torço para que isso aqui dê errado, não. Eu torço para que dê certo. Só que tem situações aqui que nos inquietam, né? Eu, como amante do futebol amador, tenho minha inquietação. Como também amigo dos músicos, artistas, eu tenho minha inquietação. Como amigos também da classe da saúde, tenho minha inquietação. Principalmente como da classe dos professores, né? Que meu tio foi professor lá atrás, né? Que Deus esteja com ele num bom lugar. Que também entendo o sofrimento do professor. Eu tenho uma memória comigo que não esqueço nunca, foi quando eu estudava no Djalma Matheus Santana, que a minha mãe chegou com uma bandeja de pão com uva para dar aos alunos na época, né? Era natural que isso acontecer, porque as escolas não tinham tanta estrutura. Mas aquilo me marcou muito, e daquele ponto para frente eu nunca fui um aluno para desperdiçar uma refeição da escola. Nunca fui de soberba com o que se era oferecido ali. Mas aquilo me tocou bastante, porque eu sabia... E sei o quanto é a jornada de trabalho de um professor, o sofrimento que ele tem ali de estar ali todas as manhãs e não ter sua valorização, né? Então, é só uma queixa minha que amanhã o poder público veja isso aí com bons olhos e que traga para o professor realmente, não o dinheiro do mundo, mas que ele receba bem pelaquilo que ele faz. É verdade. Trabalhamos no oferecimento de Hortaliça São Pedro, também Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. E realizamos São Luís, eu estou sabendo que vai inaugurar mais uma loja, é isso? Pois é, nessa contagem regressiva, amanhã, dia 18, inauguração durante todo o dia de amanhã, dia 18. Uma festa incrível, a loja está super bonita, muita coisa, degustação, prêmios, promoção, para que você, morador aí da comunidade Massaranduba e adjacentes, possam fazer parte dessa grande festa. Então, desde já, a gente já abre esse convite, né, Anderson? Vamos estar lá, né? Também. Com certeza. Está marcando presença. Para que você, sua família e amigos possam prestigiar mais um empreendimento da família do Supermercado São Luís, onde a diferença é a qualidade e ele é o queridinho da cidade. É isso aí. Também Clebinho Físico, quer cuidar da saúde?
vai lá no Clebinho, também IES, Agência de Marketing, Centurinet, Noara Sushi e Massagueirinha. E falando em Massagueirinha, se liga na parada na agenda do Massagueirinha. Hoje, no palco do Massagueirinha, você já tem Heribério. Aliás, deixa eu ver aqui, gente, corrigindo. Hoje você tem, né? Quarta-feira, dia 17, lá no palco, o Pagode do Zac. Amanhã, quinta-feira, o Sandro. Na sexta-feira, o Will Lima, tá bom? A partir das 18 horas. Às 21 horas, Matheus Pereira. E no sábado, é extensa aí a agenda. A partir das 15 horas, Pagode do Jânio Brito. Às 18 horas, Nan Vaqueiro. Às 21 horas, Elito e Alexandro. E dia 21, no domingo, a partir das 16 horas, você tem Samba de Casa fazendo a festa para a turma. É verdade. Vamos fazer essa última pergunta, né, de um modo mais amplo. E também já agradecer o Michel por estar conosco, né? Michel, como filho de Arapiraca, qual a sua opinião referente ao desenvolvimento da nossa cidade? Olha, como filho de Arapiraca, a minha perspectiva é que o meu filho, quando crescer, ele tenha o mesmo sentimento que eu. Aquele sentimento de gratidão por Arapiraca. O sentimento de estar numa cidade que acolhe, numa cidade que protege, numa cidade que educa e numa cidade próspera. Então, esse é o meu sentimento para que Arapiraca, no futuro, ela possa ser essa cidade acolhedora. Não só para os meus filhos, mas para os filhos de vocês, para os filhos das outras pessoas, que a gente possa ter uma cidade de referência, que hoje ela já é referência no Agreste Alagoano, mas que ela se torne referência mais ainda no cenário nacional. Que a gente possa ter mais faculdades de medicina aqui, para que a gente possa ter mais oportunidade de trabalho aqui, porque a gente forma nossos filhos e aqui Arapiraca, infelizmente, ainda por estar crescendo e desenvolvendo, não tem a oportunidade de agregar e absorver dentro do mercado de trabalho aquele filho seu que vai se formar em São Paulo e volta para aqui e não tem oportunidade de emprego. Então, eu desejo muito que Arapiraca cresça, né, dessa forma, que o estado de Alagoas também consiga cada vez mais crescer, que as pessoas que estejam à frente, posteriormente, continuem, né, trabalhando para que a gente se desenvolva e que Arapiraca seja essa estrela radiosa, né, que não pode se apagar nunca, porque a força de Arapiraca está com a gente, os trabalhadores, os moradores e as pessoas de bem que querem fazer de Arapiraca sempre o melhor lugar do Brasil, porque ela já é, para mim. Muito bem. E nós temos um ping-pong. Nós já conhecemos aí o Michel profissional, o Michel médico, futuro médico, enfim. Mas a gente vai entrar ainda mais na tua intimidade para conhecer você de uma forma mais íntima, vem podemos pancada, assim agora dizer. vem pancada. Não, eu sou uma pessoa boa, eu pego leve. Mas a primeira pergunta é, o que é que o Michel gosta de comer? Rapaz, eu sou do interior, né? Então, assim, eu sou bem simples. Eu sou regional, né? Então eu gosto sempre do nosso cuscuz, que é tradicional, que é o coringa, né? Forte por natureza, então eu gosto do cuscuz coringa, né? Foi minha base, minha raiz, meu sustento lá atrás, né? As fibras ali para a gente passar o dia sem comer muito. Mas eu gosto do sarapatel, eu gosto da buchada. Nordestino eu gosto da carne assada, eu gosto da pitu. Então, assim, Elisama, eu sou um cara que não tenho frescura. Eu como de tudo, mas a minha paixão realmente é o cuscuz. Muito bem. Uma cor preferida? Preto. Preto? Eu uso o azul, mas o preto realmente é o que eu utilizo mais, né? O meu guarda-roupa é um pouco monocromático, né? Então, a galera assim, eu só tenho essa cor. Porque essa cor é mais fácil. O dia que eu errar a camisa, se ela estiver suja, eu tô com a mesma camisa todo dia, então ninguém vai perceber, facilita, né? Um perfume? Perfume, ser sincero? Sincero. Cara, eu gostava do Arbo. E ainda tem o Arbo até hoje, da Boticário. O Arbo é bom. Eu gosto do Arbo. Eu utilizo hoje uns importados e tal, mas o Arbo sempre foi o meu perfume do lado de trás, então... Remete muita lembrança, né? Remete muita lembrança boa, né? Coisa boa. Da época que eu andava muito a pé, Quintela, a primavera, então o Arbo, quando eu botava, às vezes eu sem tomar banho preguiçoso, né? Aí botava o bicho cheirava. E aí é um perfume que eu gosto até hoje e não abro mão dele. Michel, é muito mais razão ou emoção? Eu sou mais emoção. Eu acho que por isso que às vezes eu acabo cedendo e perdendo algumas, não oportunidades, mas alguns momentos de intervir, se eu fosse mais racional, de fazer algo que pudesse agregar mais, não só para mim, mas para outras pessoas. E pela parte emocional eu acabo às vezes cedendo e não me prejudicando, mas deixando de fazer agora para fazer amanhã, procrastinando algumas coisas por conta da emoção. Um arrependimento. Agora você foi fundo aí. Arrependimento. Cara, um arrependimento que eu tenho é
de não ter, enquanto vivo, ter dito ao meu avô que amava ele, né? O pai da minha mãe. Então foi um momento difícil para mim falar, né? Os meus avós, os outros parte de pai, ainda consegui expressar, mesmo no meu momento ali, eu consegui ainda expressar para eles, né? Que faleceram recentemente. Para minha avó, que eu sou criado com uma avó, né? Eu consegui ainda falar que amava ela bastante. Mas quando a gente está definhando nos últimos momentos da vida, fica mais difícil da gente estar ali próximo, né? A gente acaba não querendo estar próximo. Mas o meu avô foi o cara que faltou ali eu ter falado para ele que amava ele. Uma saudade. Minha avó. Sua avó? Foi fundo, hein? Demais. O que é que deixa o Michel feliz? Os filhos. Os filhos. Além dos filhos, querer mudar, Elisama. O ser humano ele é capaz de mudar, né? Aquilo que às vezes você acha que não é capaz, você é capaz de mudar, né? Às vezes você faz muita gente infeliz, mas chega um momento da sua vida que você tem que parar e, por mais que doa em alguém, você tem que mudar para que seja melhor para aquela pessoa e para as outras que vão vir mais na frente. Então, eu decidi ser um cara diferente, né? Pessoalmente, para mim mesmo, para trazer uma boa imagem para os meus filhos amanhã, para que eles tenham uma boa referência, né? Como pai, como amigo, e como as pessoas que me acompanham, que estão ao meu lado, que eles possam ter um Michel que realmente é aquele Michel que elas querem. Não é o Michel povão, mas o Michel que é família, o Michel que é amigo, o Michel que é respeitador, o Michel que é pagador. Então, é essa a figura mais na frente que eu quero que as pessoas me enxerguem, dessa pessoa querida e amada. O que é que tira o Michel do sério? O que me tira do sério, Elisama, eu me trabalhei muito como psicólogo, né? O que me tava do sério era a pouca beleza, né? Eu não tenho como mudar, né? Isso não, né? Mas eu acabei me aceitando da forma que eu sou, né? Eu sei que eu sou um cara galanteador, um cara cheiroso, um cara né? Que converso bem, mas às vezes o que me tirava do sério lá atrás, que hoje é bullying, né? Eram alguns apelidos que me tiravam do sério e eu trocava tapa, né? Eu ia para cima mesmo para brigar. Mas depois eu vi que aquilo ali era mais uma forma de descontrair do que realmente me abalar. Então, eu aprendi lá atrás, sem ser psicólogo, que ignorar aqueles que queriam me tirar da razão era a melhor resposta que eu poderia dar naquele momento. Era ignorar, sair fora, porque eu era feliz do jeito que eu era, da forma que eu sempre fui, e sempre tentando melhorar, né? Não só a aparência, mas como eu acabei de falar anteriormente, o meu jeito de ser e a minha postura. Uma inspiração. Além da minha mãe, né, que para mim é a minha inspiração, que me criou, né, e até hoje, não só para mim, mas para todos vocês, a mãe é aquele sinônimo, né, de amor, de fé, de compaixão, de tudo. A mãe sempre está por tudo pro cara. Meu pai, né? Meu pai é o cara que me inspira, né? É o paizão. Vou passar pro Anderson. É um dia de emoção. É o cara que... O Michel não esperava isso, não. Não, foi pancada. É o cara que me ajuda, né, cara? Eu sou o que sou hoje porque meu pai me orienta, né, me ajuda. Meus irmãos também são uns caras bacanas que... Como eu sou filho de outra mulher, eu acabei entrando na família de braços abertos, né? Não foi de paraquedas, mas foi uma construção. E meu pai foi um cara que sempre me abriu as portas, né? Me indicou na Desenvolve porque eu tinha um currículo bom e poderia ser um cara que não fizesse nada de errado. E até hoje eu estou aí, provando que eu sou um cara coerente. Nunca utilizei do meu trabalho, da minha caneta para favorecer ninguém, né? Até as pessoas que vêm até mim que querem a Desenvolve, eu falo que ajudo, mas se elas estiverem realmente enquadradas dentro do que a Desenvolve quer. Mas o meu pai é uma grande inspiração, não só de vida, mas também como de amor, como um cara que realmente não só educa os filhos, mas cuida de outros filhos também, que é a população em geral. Quando o cara é político, é isso. Ele abraça não só a sua família, mas outras famílias. Mas é isso aí, né, Michel? A gente costuma ver que, quando a gente fala, algumas pessoas também sentem, porque todos nós temos falhas e acertos. Tem, lógico. Mas o que difere de pessoas é a intensidade, né, Elisama? Isso é verdade. E hoje foi intenso. Hoje foi intenso. Foi intenso. Então, a gente sempre também costuma pedir para o nosso convidado sempre deixar uma frase ou um pensamento, né, que acompanha. Eu acho que o Michel também deve levar algo consigo. Tem vários pensamentos, né, Anderson e Elisama. Eu, como sou de periferia, sempre tive disciplina, né? Que disciplina era essa? De ter horário de sair, horário de chegar.
não pegar no que é dos outros, respeitar os mais velhos, porque quem honra pai e mãe está na Bíblia, ela também vive um pouco mais. E o que eu quero deixar para os meus filhos e para quem estiver aí nos vendo nessa noite maravilhosa, né, é que a gente primeiro tem que ter Deus no coração e sempre se colocar no lugar do próximo antes de fazer alguma coisa com aquele próximo, porque tudo que a gente faz aqui a gente paga. E eu sempre procuro na minha vida antes ajudar para ser ajudado, procuro mais servir para ser também mais servido. E é esse ensinamento que eu quero dar aos meus filhos, de respeitar o próximo, né? E nunca criei nada de ninguém. Nunca criei nada de ninguém. A gente pode criar até o mesmo carro, parecido, modelo, mas não é o mesmo chassi, né? O chassi já é outro, mas é o mesmo modelo. Então, sempre busquei e busco isso para a minha vida. Não querer nada de ninguém, ser exemplo para os meus filhos e ser aquele cara, como eu falei, o amigo de todos, que todos possam contar enquanto eu estiver pronto para ajudar. Isso aí. Obrigado, Michel, pela sua presença. A gente hoje teve um dia de muitas emoções, falamos assuntos que realmente são relevantes. E o podcast Arretado é isso, né, Elisama? A gente está aqui para bater papo, para conhecer pessoas, para adentrar na intimidade também, para saber o profissional. Então, é tudo. O podcast Arretado, ele acolhe todo mundo. Michel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por nos fazer lembrar da tua trajetória, da tua história. Obrigada por você falar de punho forte as necessidades que vivemos ainda hoje no esporte, das melhorias que a nossa cidade precisa. Obrigada por ter essa história política junto ao seu pai, por ter feito muito pela nossa cidade, pelo nosso estado. E o que a gente deseja desde já é que 2026 seja um ano de renovação para a família, para você, para o teu irmão, para o teu pai, no âmbito político, e que vocês continuem trabalhando em prol da sociedade de uma forma muito mais direta e humanizada. Parabéns para vocês, sucesso. Futuro doutor. Amém. Eu que agradeço, antes, Elisama, pela oportunidade de estar aqui nessa noite com vocês, né? Pessoas que realmente eu tenho um afeto muito grande, um afeto verdadeiro, um afeto recíproco de consideração, de respeito, de gratidão. E eu quero que vocês realmente continuem nessa pegada do sucesso, né? O Arretado é isso, trazer pessoas que realmente têm a cara de vocês, que é a cara de Arapiraca. Então, continuem, contem comigo e sigam firme nessa jornada, que esse programa de vocês hoje é sucesso. Obrigada. É isso aí. Então, você que nos acompanha até agora, obrigado pela sua companhia. Né? Estamos finalizando esse podcast Arretado. Que papo maravilhoso. Obrigado, Michel. Obrigado, Elisama. Então, quarta-feira tem mais um podcast Arretado. Tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem. E amanhã tem inauguração aí da nova loja do Supermercado São Luís. O podcast Arretado tem um oferecimento todo especial do Plano de Assistência Familiar Estrela, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Hortaliça São Pedro, Clebinho Físico, IES Agência de Marketing Digital, Centurinet, Massagueirinha e Noara Sushi.